Ex-presidente da Petrobras descobriu de forma amarga: Lula não gosta de ser contrariado. Começa agora JBR News. Olá, hoje sozinho aqui na bancada, na segunda-feira, o nosso parceiro Alexandre de Jardim estará de volta. Mas hoje então nós ainda vamos falar um pouco sobre as repercussões da demissão de Jean Paul Prats da presidência da Petrobras. Há uma certa semelhança na forma como Jean Paul Prats foi demitido da Petrobras com o que aconteceu no primeiro governo Lula, quando ele demitiu do Ministério da Educação o então ministro, depois senador, Cristóvão Buarque. Naquela ocasião, Cristóvão estava em Portugal, fazendo lá uma agenda como ministro. Dava uma entrevista a uma jornalista portuguesa no famoso Café à Brasileira, um café que fica no bairro do Chiado e que é famoso não apenas porque é um café centenário, mas também porque ali na frente do café tem uma estátua do famoso poeta Fernando Pessoa. Então, Cristóvão Buarque dava ali a entrevista quando seu celular tocou. Do outro lado da linha era o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando do Palácio do Planalto. E curto e grosso, Lula chegou para Cristóvão e disse: Cristóvão, você a partir de agora não é mais ministro da Educação. O Cristóvão conta que o telefone desligou e ele falou para a jornalista que estava na frente dele: fui demitido. A jornalista achou que ele estava contando uma piada e disse assim: vocês brasileiros têm um humor muito peculiar. Não era uma piada, era sério. Foi daquela forma seca, pelo telefone, que Cristóvão acabou demitido do Ministério da Educação. Agora, Jean Paul Prats não foi demitido pelo telefone. A presença física dele acontecia. Mas há determinadas semelhanças na forma seca, de certa forma um pouco humilhante, como agora houve a demissão de Jean Paul Prats. Era o próprio Jean Paul Prats quem tinha pedido a Lula uma reunião presencial para tentar ali apaziguar um pouco, botar panos quentes numa relação que já não andava muito boa. Lula então aceitou a reunião presencial com Jean Paul Prats, mas para comunicar a ele de forma muito seca, muito dura, simplesmente o seguinte: Jean Paul, eu preciso do seu cargo e já convidei para o seu lugar, Magda Chambriard. Numa reunião curta, seca, na qual estavam presentes os dois principais desafetos de Jean Paul Prats, quando ali dentro do governo: o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a ponto de Jean Paul Prats, na carta de despedida que fez aos funcionários da Petrobras, dizer que a presença dos dois ministros e desafetos ali era uma presença regozijante, ou seja, que eles estavam ali parecendo festejar a saída de Jean Paul Prats. Bom, para além dessas semelhanças no processo de demissão de Cristóvão Buarque, no processo de demissão de Jean Paul Prats, há uma outra coisa em comum. Mostra que Lula não gosta de ser contrariado. No caso de Cristóvão imaginava naquela época que, vez por outra, dar declarações criticando posicionamentos de Lula com relação a questões na área educacional era uma forma de pressionar o presidente a fazer as coisas que ele queria. Na verdade, foi o oposto. A cada declaração de Cristóvão que desagradava Lula não dizia nada, ficava quieto, guardava aquilo para si. Deixou o tempo passar, deixou a poeira baixar, esperou um momento que o Cristóvão nem no Brasil estava para demiti-lo por telefone. E agora, com relação a Jean Paul Prats, há um processo semelhante. Lula pregava que deveria haver uma forma diferente de distribuição dos dividendos, dos recursos que sobram, dos dividendos para os acionistas da Petrobras. Jean Paul Prats achava que devia distribuir esses dividendos da forma normal.
Lula pressionou para que o Conselho de Administração da Petrobras, então, distribuísse esses dividendos da forma como ele queria. Jean Paul Prats, na reunião do Conselho, se absteve, para deixar claro que ele não era a favor daquela posição. Lula ficou irritado, não gostou nada daquilo, foi uma grande crise. E aí, no final, por incrível que pareça, os dividendos da Petrobras acabaram sendo distribuídos não da forma como Lula queria, mas da forma como Jean Paul Prats pregava inicialmente. Mas tudo bem, da mesma forma, Lula esperou a poeira baixar, a crise da Petrobras diminuir e então marcou a tal reunião que Jean Paul Prats queria para demiti-lo. Da mesma forma, tanto no caso de Cristóvão como agora no caso de Jean Paul Prats, não era exatamente a questão pontual, a questão prática o ponto, mas o fato de, nas duas ocasiões, Lula ser contrariado pelos seus subordinados. E nas duas ocasiões, então, Lula esperou o tempo passar, a poeira baixar, para chegar para esses dois auxiliares e dizer: olha, quem manda aqui sou eu. Assim é a forma de Lula fazer, assim é a forma de Lula trabalhar. Quem quiser trabalhar com ele vai precisar sempre se acostumar com isso. Afinal, o presidente da República, o homem que foi eleito, é ele. E é assim, a gente termina aqui essa nossa semana, né? Agradecendo sempre a você pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco, que sempre é uma coisa muito importante para nós, e deixando aquele convite: se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Um excelente fim de semana para todos e até segunda-feira.